Hoje a gente vai falar sobre uma mente safadinha. Quais que são os benefícios em ter uma mente sexual, em ter uma mente orgástica, uma mente que busca tesão, uma mente que gosta de sexo, uma mente que leva o corpo da gente a pedir por sexo. Então, eu quero te convidar a clicar na setinha aí e compartilhar a live com todo mundo que você conhece, para que todo mundo entenda como é importante a gente ter uma mente apimentada, para a gente não engessar a nossa mente para as coisas de sexo, porque às vezes você pode pensar aí, não, eu não preciso disso, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu não sou dessas coisas, isso aí não foi feito para mim. E, na verdade, você tem que liberar esse pensamento aí de que você não precisa e abrir sua mente para entender que você precisa, sim, ter sua vida sexual transformada. E isso tudo começa na mente. Esse é mais um programa da nossa série Casamento Turbinado. Eu estou buscando recursos para fazer as lives, para transformar a sua vida conjugal. Porque eu sei que a gente passa muita luta para manter o nosso desejo em alta. Eu sei disso. Eu tenho 20 anos de casada, eu tenho 3 filhos, eu passei por isso tudo que todas as mulheres passam. Só que na minha caminhada, o que eu percebo de diferente é que tem algumas mulheres que pegam isso e cuidam, falam: não estou bem, não estou transando, não, eu e meu marido, a gente não está tendo conexão na cama, alguma coisa de errado está tendo, deixa eu correr atrás e ver o que eu posso fazer. E outras não, outras pegam isso como normal, falar, não ligo não, deixa isso pra lá, se ele quiser ele me larga, sabe? E pega e começa a ficar desleixada sexualmente. E isso também acontece com os homens. Só que como o meu maior público são mulheres, 90% são mulheres, eu ainda entendo que nós somos o meio de mudança. Nós não somos a solução, mas é a gente que vai acabar levando propostas de mudança para o nosso relacionamento. Você não concorda? A gente que acaba chegando com a solução. É a gente que envolve o outro na transformação. Quando a gente consegue envolver o outro na transformação e ele também se mostra disponível a mudar, tudo acontece maravilhosamente. Agora, se o outro se engessa e não está disponível a mudar, já é um lance aí de você rever aonde que você quer ficar. O nosso relacionamento tem que ser um lugar gostoso de ficar, tem que ser um lugar gostoso de estar. E o nosso tema de hoje é mente apimentada, casamento turbinado. Eu espero que muitos homens assistam essa live também, para entender a importância ali da comunicação sexual. Quando a gente pensa em sexo, a gente não pensa sozinho, né? Às vezes a gente pensa em sexo sozinho, no seu momento ali com você mesma, com você mesmo, mas a gente, na maioria das vezes, pensar em sexo, desejar sexo, a gente tem um outro. Eu tenho outro há mais de 20 anos, sou casada há 20, eu tô com meu marido desde os 13 anos de idade, mas eu não transei com 13 não, viu, gente? Anota aí. Então, a gente tem o outro. Então, a gente tem que pensar como casal. Isso mesmo, vai chamando os maridos, chama as amigas, chama mãe, tia, avó, todo mundo precisa de entender a importância de pensar mais em sexo, né? E assim, eu quero te falar uma coisa. Se você, durante o dia, não pensa em sexo, se você não tem uma memória aí de momentos arquivados, se você tem vontade de pensar mais em sexo, esse vídeo aqui é para você, tá? Se você lembrar de alguém que tem essas características aí, manda para a pessoa, compartilha com ela. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Gostou, né, Maciene? Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Qual que é o maior órgão, o mais importante órgão sexual do nosso corpo? Ai, gente, desculpa. Responde aí, eu quero ver gente respondendo no Instagram aqui, no YouTube, qual que é o órgão sexual mais importante do nosso corpo? Você pode estar pensando aí, é a pi, a mulher pensou isso, né? O homem pensou aí, não, é o meu pi, mas não é, gente. O órgão sexual mais importante do nosso corpo é o nosso cérebro. Se você falou cérebro, você está muito certo. No cérebro, o sexo começa e acaba na nossa mente. E se não fosse as terminações nervosas, né? Se não fosse a conexão de neurônios e células nervosas que tem no nosso cérebro, a gente não ia experimentar sensações. É através do cérebro, gostou, né, Eliane? É através do cérebro que a gente experimenta sensações. É através das conexões que acontecem ali que a gente percebe e
memoriza tudo aquilo que a gente sente. E aí, meus queridos, todo prazer depende dessa área, depende do cérebro para a gente sentir. Por isso que o cérebro é considerado o órgão sexual mais importante do nosso corpo. Que sem ele, sem essas conexões, a gente não ia ter percepção, ok? E a gente não está aqui para falar de neurociências, não. Se fosse falar de neurociências, eu ia precisar de uma cola. Mas eu não estou aqui para falar disso, não. Eu estou aqui para te falar da capacidade que o seu cérebro tem de assimilar, de absorver memórias que te geram prazer e memórias que te geram repulsa. As memórias que te geram repulsa vai fazer com que você se volte para o sexo como uma coisa negativa. E as memórias gostosas que você absorve, que o seu corpo guarda, vai gerar em você o quê? Desejo. Por isso que a gente precisa trabalhar o nosso cérebro para fazer conexões positivas relacionadas a sexo. E isso tudo são sensações que a gente experimenta por toda a nossa vida em todas as áreas. Nós, seres humanos, nós precisamos de conexão que gere positivismo, que gere coisa gostosa, coisa que vai te fazer bem e não te fazer mal. O nosso cérebro, ele é feito de dois circuitos, coisa que é o lado que atrai o que te faz bem e que repele o que te faz mal. Então, se você deixa o seu corpo gerar conexões negativas, você está o quê? Atraindo o que te faz mal. E o foco do meu trabalho vai ser melhorar o seu relacionamento, tá? Daqui para frente eu quero pegar na sua mão. Eu quero que você esteja sempre falando para mim o que você precisa, o que você sente falta de mudança no seu relacionamento, que juntas a gente vai trabalhar isso. Seja você, mulher, seja homem, a gente vai trabalhar isso, ok? E aí, minhas queridas, quando a gente tem algum trauma, Linda, quando a gente tem algum trauma, a gente sofre algum trauma, sofre algum abuso, quando a gente tem crença limitante, tabu que nos prende muito, isso gera conexão negativa dentro de nós. E aí causa um bloqueio absurdo, e isso sobressai a qualquer coisa que venha te gerar desejo. Então, se você não tratar os conflitos que existem em você, dificilmente o seu cérebro vai conseguir fazer conexão que vai gerar desejo em você. Porque é incrível como que coisas negativas têm o poder de tomar conta da nossa vida. Quando a gente é casada, a gente trabalha muito arduamente. O casal, né, quando quer ficar junto, trabalha arduamente para ficar junto e para ser feliz. A gente trabalha firme ali para o casamento dar certo e para manter o amor. Não é um trabalho constante você manter o gostar do outro, é um trabalho constante. Mas o não gostar é um trabalho muito fácil, é algo que acontece com muita facilidade. Por isso que o relacionamento da gente tem que ser bem cuidado. O negativo tem o poder de tomar conta, né? Eu não sei se é do ser humano, que a gente tem que aprender a barrar e focar no positivo. Então, se você sofreu algum trauma, se você sofreu algum abuso, se você tem experiências negativas relacionadas ao sexo, você tem que tratar esses conflitos, porque isso vai te atrapalhar a sentir desejo, isso vai te atrapalhar a sentir tesão. Não tem como você querer ter uma mente sexual, você ter um corpo sexual, né? Porque se você tem uma mente sexual, seu corpo responde a isso e ele pede sexo. Não tem como se você tiver coisa te bloqueando. Então, vá primeiramente tratar os seus conflitos. Eu e as minhas escolas. Vá primeiramente tratar os seus conflitos. Outra coisa, quando você ocupa demais a sua mente com filho, casa, trabalho, estudo, afazeres em geral, com tudo, a gente abraça tudo, e você não ocupa a sua mente com vivências positivas no sexo, você está impedindo que seu cérebro faça essa conexão de prazer, que vai ensinar o seu corpo que o prazer é bom. Então, é muito importante que você cuide desse pedacinho da mente que você vai separar ali para reservar as coisas sexuais. Você pode. Você tem que querer. Até na Bíblia fala que a gente tem livre-arbítrio. O poder de escolha é seu. É você que tem que querer falar: não, eu quero ter uma vida sexual gostosa, satisfatória. Eu quero viver bem com meu parceiro, com a minha parceira, porque eu sei que o sexo é importante para o nosso relacionamento.
Você tem que querer. Aí você tem que separar aquele pedacinho do cérebro, da sua mente, da sua força emocional e psicológica para o seu relacionamento, para a sua vida sexual. E aí, gente, olha só, quais são as vantagens de ter uma mente sexual? Por que que vai ser bom você pensar em sexo? Primeiro, porque faz bem. Pensar em sexo faz bem para a gente. Você ter essa sensação de que você está bem resolvida com sua vida sexual, de que você fala, não, igual, né, alguém falou na live aqui, a Ana Júlia falou na live, não, Marcela, graças a Deus isso mudou. Se você tem a sensação que você hoje é uma pessoa sexual, é uma pessoa de mente sexual, de mente orgástica, isso te faz bem, isso traz uma segurança, né? Quando alguém fala com você assim, nossa, você é muito safadinha, não dá uma, opa, sou mesmo. Não, fulano gosta de sexo. Isso dá uma sensação de poder, né? E em 2000, isso eu tenho que ler na cola, tá, gente? Que isso eu não decorei. Em 2000, porque eu não decoro, eu aprendo. Isso aqui tem que ser decorado. Em 2009, o pesquisador arrasa no inglês, Marcela, James Foster, descobriu que as pessoas que têm o hábito de pensar em sexo têm o desempenho maior em tarefas que exigem raciocínio. Sabe por quê? Porque quem pensa mais em sexo faz mais sexo. É normal isso acontecer. Se você pensa mais, você faz mais. Se você faz mais, você goza mais. Se você goza mais, você libera um hormônio que chama ocitocina, que te dá clareza de pensamento, te dá decisões assertivas, te dá melhoria de raciocínio. Então, isso faz todo sentido, tá? Se você pensa mais em sexo, ter uma mente sexual, você vai querer fazer mais sexo. Se você está aqui me assistindo, está fazendo o quê? Pensando em sexo. Se você está pensando em sexo, o que você está querendo fazer? Sexo. Muita gente, quando para me ouvir, para ouvir as palestras, eu não tenho uma fala sedutora nem excitante, mas é o conteúdo que eu trago e eu faço você a pensar sobre a sua sexualidade, seu corpo já muda, né? Já começa a dar aquela cosquinha gostosa, o siricuti, que você fala, ai, eu quero fazer isso aí que ela tá falando. É ou não é? Até quando eu tô preparando conteúdo, eu fico assim, porque você tá trabalhando a sua mente. Você tá ali pensando em sexo. Outra coisa, por que que pensar em sexo é bom? Te deixa mais sacaninha, né? Você vai ficando mais livre. Quando você trabalha sua mente sexual, você aprende a fantasiar, quando você aprende a se envolver com a sua sexualidade e aprende que as coisas sobre sexo são gostosas de ver e de ouvir, que aprender sobre sexo é bom e saudável, você se sente mais sacaninha, você vai ficando mais livre para falar sobre sexo com seu parceiro, com sua parceira, e as brincadeiras vão ficando mais quentes, você tem mais coragem de falar o que você gosta, o que você quer, e eu costumo falar uma frase que eu aprendi com uma amiga muito querida, sexo sem sacanagem tem prazo de validade. Por que você tem que pensar mais em sexo? Porque é tão prazeroso quanto transar. Ah, você sabia disso? Que pensar em sexo é tão gostoso quanto transar? Fantasiar? Porque quando a gente se liberta do proibido, né? Daquilo tudo que nos prendeu culturalmente, tudo que nos prendeu com tabus e crenças, quando você se sente se libertando disso, entendendo o que é realmente saudável e o que não é, sabendo dividir as coisas, você vai se sentindo mais livre e isso é muito gostoso, gente, porque você tem liberdade de pensamento, você tem liberdade de raciocínio sexual, você tem liberdade de ser. Eu não estou falando que você tem liberdade de fazer, pensar ou de fazer ou pensar coisas que vão agredir a sua alma, que vai contra os seus valores. Eu estou falando sobre somente se permitir mais. Outra coisa, quando você pensa mais em sexo, você procura melhorar na hora do ato. E o que é melhorar sexualmente? É agradar mais o outro, fazer coisas mirabolantes, fazer acontecer? Não, é prestar mais atenção no seu próprio prazer. É tudo uma bola de neve. Você vai querer agradar mais o outro vai querer te agradar mais, e você vai se conhecer mais, você vai prestar mais atenção na sua sexualidade. Todas as partes do nosso corpo, todas as partes do nosso ser, quando a gente volta a nossa atenção ali para cada parte, a gente cuida com mais amor. Então, troca de cola. Aí eu vou te falar aqui uma coisa. O que você precisa para ter uma mente mais safadinha? Quem aqui que está assistindo que quer ter uma mente mais safadinha aí? Fala comigo, ou no chat, ou no Instagram aqui, me fala aí. Não faz bem
Depois, quem está me assistindo que aprendeu já a pensar mais em sexo, sabe o tanto que a vida mudou. Sabe o tanto que o corpo agora responde com mais facilidade. Então, para você ter uma mente sexual, para você ter uma mente mais safadinha, primeira coisa que você precisa é tratar os seus conflitos. Lembra lá do início, quando eu falei, nós estamos falando sobre cérebro, conexão, cérebro-mente. Mente é aquilo que memoriza, né? É o que memoriza, é o que guarda, é o que vai te ajudar a gerar conexão. É a mente. Tanto que você, na sua vida, tem conexões que mexem com você de todas as formas. Você tem conexões que são formadas no seu cérebro quando você sente um cheiro que te remete à infância. Tem conexões no seu cérebro aí que ativam a sensação de prazer, de bem-estar, quando você ouve alguma música que você gosta, né? Quando você come alguma comida que você gosta. Seu corpo não responde, não dá uma sensação de paz. Eu amo praia, quando eu sinto algum cheiro que me remete à praia, protetor solar. Ai, que sensação de paz, porque o meu cérebro já fez conexão, que aquele cheiro ali eu uso num lugar que eu gosto, onde eu tenho prazer. Isso são os nossos neurônios se conectando às nossas células nervosas e mandando mensagem de prazer para o nosso corpo. Então, isso acontece na sua vida o tempo inteiro. O que a gente tem que aprender é trazer isso para o sexo. Quando você aprende a trazer isso para o sexo, você vê sua vida transformada. Você vê sua vida totalmente transformada, sua vida sexual. Então, para você ter uma mente sexual, você tem que primeiro aprender a tratar seus conflitos, seus traumas, os abusos que você sofreu, as crenças que te prendem, os tabus ainda que te atrapalham. Ai, Marcela, não, porque aquilo ali é pecado, aquilo ali é errado. A maioria das coisas foi a sociedade patriarcal, foi a nossa criação que enfiou na nossa goela ali, que a gente teve que engolir. Então, a maioria das coisas que te prendem, que te atrapalham, não é pecado, não é errado. Sexualidade foi criada por Deus. Aprenda isso de uma vez. Segunda coisa que você tem que fazer para ter uma mente mais safadinha, uma mente sexual, se informar mais sobre o assunto. Hoje vocês estão aqui me ouvindo, me assistindo, né? Quando passam por algum conteúdo meu. Ai, desculpa. Quando vocês passam por algum conteúdo meu, vocês estão se informando. E o seu corpo já começa a pedir mais por sexo, é ou não é? Quando você assiste algum vídeo. Esses dias eu fiz um vídeo, 10 passos para você aumentar o seu tesão. Tá lá no Instagram, quem não assistiu. Você já assiste querendo nhanhar. Já querendo, ó. Pode fazer isso no YouTube? Você já assiste querendo nhanhar. Então, quando a gente se informa sobre o assunto, a gente se empodera, a gente tem informação mais do que a gente precisa mudar e a gente para pensar, né? Quando a gente pensa, reflete o nosso corpo. Outra coisa para você ter uma mente sexual. Colocar sexo no seu planejamento. Não me canso de falar. Não fica esperando para fazer sexo na última hora do seu dia, quando você não tem um pingo de ânimo mais. Não deixa para fazer sexo quando você não tem um pingo de força mais. Olha só como que a gente acostumou a fazer sexo, né? Trabalha o dia inteiro, lava, passa, cozinha, trabalha fora, aí chega, dá conta de filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, faz tudo o que tem que fazer, ainda estuda. Esses dias nós estamos trabalhando aqui freneticamente, fica até 1 hora no computador, chega lá na cama, pensa, hoje eu tenho que transar. É mesmo, você nem estava lembrando, né? Você fala, é mesmo, hoje é dia de eu transar. Ah, meu Deus. Meu marido já está reclamando porque eu estou fugindo dele, porque a cabeça está doendo. Aí você vai deitar, o marido está lá te esperando, ó, firmão. Aí você fala, ai, tem isso para fazer, meu Deus, eu quero dormir. É ou não é? A gente deixa para fazer, a última coisa que a gente vai fazer é transar. Não deixa, coloca no seu planejamento, coloca, olha, vou separar 1 hora para tirar intimidade, para ter intimidade com a minha esposa, com o meu esposo. É importante você se planejar para isso, porque é o tipo de coisa que se você ficar deixando para fazer quando der, nunca dá. Nunca dá, literalmente, tá? Coloca no seu planejamento. Outra coisa para ter uma mente mais sexual. Buscar relações de prazer com muitos estímulos. Ensina para o seu corpo no sexo o que é o arrepio,
Ensina para o seu corpo o que é o calor, usa produtos eróticos que vão te proporcionar várias sensações, trabalhe noite dos 5 sentidos, usa muito dos estímulos, porque o nosso cérebro, ele capta sinais para virar percepção através dos 5 estímulos. Gente, os 5 sentidos é através do toque, é através do sabor, né, do paladar, através da visão, através da audição, e eu sempre esqueço algum, me ajuda aí, através da toque, audição, paladar, olfato. Sempre esqueço. Toda vez que eu vou falar os 5, tem um que não sai. É ali, é o experimentar, é o estimular 5 sentidos que vai gerar conexão de neurônios que vão mandar percepção para o seu corpo. E a partir daí você começa a selecionar. Eu gosto disso? Gosto. Eu não gosto disso? Não gosto. Se você gosta, seu corpo arquiva. Se você não gosta, você não faz mais, não dá tempo de arquivar. E tudo que você vai gerando de sensação positiva, de prazer, de gostosura no sexo, o seu corpo vai assimilando. A memória vai guardando. E aí começa a formar o que a gente chama de memória de gratificação sexual. Quando você forma essa memória, seu corpo já entendeu que o sexo é gostoso. E aí toda vez ele vai te pedir. Outra coisa que você precisa para ter uma mente sexual. Quando você for transar, meu amor, se desliga do mundo. Para de ficar indo transar pensando na roupa que você tem que estender. Para de ficar indo pensar que tem que jogar cloro no vaso no outro dia. Não, fala a verdade. Fala, gente, fala a verdade para mim, que você não vai transar pensando no para casa do menino. Você não vai transar pensando na celulite que tá lá, que se ele tá vendo a celulite ou seu peito caído. Você pensa em muita coisa que não vai deixar você gozar, não vai deixar você sentir desejo, não vai deixar seu corpo absorver o gostoso do sexo. Como que você vai assimilar, guardar que o sexo está gostoso se as suas sensações estão voltadas para as preocupações do dia a dia? Então, aprenda a se desligar para sua mente e absorver o que é gostoso do sexo, tá? Outra coisa, isso eu já falei lá no início, para você ter uma mente sexual, aprenda a reservar um lugar especial na sua mente para a sua sexualidade. Se disponha a vivenciar momentos que vão virar memórias. Existem momentos na mente que eles existiram, que eles aconteceram para virar memória, para virar história para contar, para virar história para lembrar. Quanto mais momento gostoso no sexo você vivenciar, é na vida, né? Mas eu tô falando do sexo. Quanto mais momento gostoso você vivenciar com seu par, com seu marido, com a sua esposa, quanto mais delicinhas vocês fizerem juntos ali, mais gostoso vai ser de vocês lembrarem, de sentar e falar: nossa, amor, ai, aquele dia que você fez aquilo, nossa, foi muito bom. Lembra que a gente foi, que a gente transou naquele lugar e que a gente fez aquele dia, foi muito gostoso, né? Faz muito bem para o casamento ter esse tipo de memória. E à medida que a sua memória sexual vai sendo arquivada, a maioria delas você tem com ele, com ela. Então é uma memória em comum, é uma memória sexual em comum, que vai gerar despertar nos dois, tá bom? Outra coisa, se utilize dos 5 sentidos. Sempre que você for fazer amor, arruma alguma brincadeira que vai estimular o olhar, que vai estimular a audição, fala ali no ouvido, sussurra, fala muita bobagem, isso tudo atiça. Usa dos 5 sentidos. Usa dos 5 sentidos. É difícil falar 5 sentidos, né? Eu dou maior trava-língua. Use dos 5 sentidos. Eu perdi, gente, para que o seu cérebro capte as sensações e guarde isso, tá? Então, usa dos 5 sentidos. Então, tá. Ó, lembra que eu falei que você sente muito prazer na sua vida quando você se lembra? Ai, gente, peraí, só um pouquinho, tá? Jesus amado. Lembra que eu falei para vocês que o seu corpo já guardou muitas memórias? Ai, Marcelo, nada de sexo aqui. Agora eu não tô falando de sexo. Eu tô falando da hora que você sente aquele cheirinho de broa de milho e lembra lá da casa da sua avó. Não é? Você não lembra lá quando sua avó fazia um broa de milho, você não lembra? E não te dá um prazer? Você sente, você chega a sentir até o cheiro da avó. A gente fala até que o bolo tem cheiro de vó, né? Eu tenho uma lembrança tão gostosa da casa da minha avó, eu devia ser muito pequena. E eu lembro de eu comendo, gente, o arroz e o feijão preto.
só isso, num prato de esmalte, até meio descascado. Eu devia ser muito pequena. E eu lembro de estar sentada assim, comendo, e de estar achando aquilo tão gostoso. Sabe, pensando assim, numa comida da minha avó é tão gostosa, que hoje, todas as vezes que eu como arroz com feijão preto, meu corpo me lembra dessa época, do prazer que eu sentia em estar na casa da minha avó. Eu tenho certeza que quando você ouve alguma música que te lembra, né? Vamos colocar romance. Quando você ouve Good Times, existe isso ainda, gente? Então, muita gente vai saber do que eu tô falando. Quando você ouve Good Times e escuta aquela música, nossa, você estava tão apaixonada pelo seu marido, né? Numa época que você estava mais apaixonado, e aí você lembra, não, era tão gostoso, seu coração vai lá, seu corpo volta lá naquela época. Então, para você ter uma mente sexual, eu quero que você aprenda a ensinar para o seu corpo a gerar esse tipo de gatilho relacionado ao sexo. Eu quero que você ensine o seu corpo a responder diante estímulos que ele receber. Você vai treinar. Tudo nessa vida é treino. A gente treina, inclusive, ficar com tesão. Para que você quer ter uma mente sexual, afinal? Para quê? Para que você quer ter uma mente sexual? Para quê? Me fala. Para ficar mais safadinha. Para quê? Para sentir mais vontade de fazer sexo. Por quê? Porque você está andando muito desanimada. Isso aí é a maioria, é o que eu ouço das maiorias das pessoas que me seguem. Então, eu quero ter uma mente mais safadinha, porque para eu pensar mais em sexo, para eu aprender a querer mais sexo, porque ultimamente eu não estou querendo, não é? Então, você vai ensinar a sua mente a ser safadinha. E eu vou te ensinar o recurso que você vai usar para fazer isso, tá? Primeira coisa, sabe loja de essência? Que vende essência? Você vai procurar uma loja de essência na internet, o presencial não está tendo, né? Na internet, e você vai pedir para a pessoa fazer uma essência bem excitante. O problema é que comprar essência à distância, a gente tem que confiar no gosto do outro, né? Mas na pandemia é um risco que você vai correr. Você vai pedir para a pessoa fazer uma essência excitante. Você fez a essência excitante? Você vai usar toda vez que você for fazer sexo. Você vai jogar no quarto e jogar na roupa de cama. Já viu que se você se dispôs a comprar uma essência e planejou jogar a essência no quarto, você já planejou, você já parou para pensar previamente, então você já está mostrando para o seu corpo já está entendendo que alguma coisa gostosa vai acontecer. O seu cérebro vai assimilar a informação de que toda vez que você sente aquele cheiro, você sente prazer. Então, sempre que você ou seu marido, né, ou sua esposa sentir aquele cheirinho, já sabe que alguma coisa especial vai acontecer. Então, você está educando o seu cérebro. E não é para você jogar assim, de qualquer jeito, não é para você jogar já pensando assim, não, hoje eu quero fazer um sexo gostoso. Vá sempre para a cama com essa intenção, mesmo que seja uma rapidinha, mas que vá com a intenção de que seja gostoso. Outra coisa que você vai fazer para educar sua mente a ser uma mente safadinha. Você vai criar uma playlist para ouvir sempre que estiver fazendo sexo. Deixa lá, mesmo que você não enjoadinha nas músicas, vai trocando de vez em quando, mas tem que ser uma playlist que toque com recorrência, para que o seu cérebro assimile a ideia de que toda vez que você ouve aquela música, você está sentindo prazer. E aí, quando você estiver no carro, que você ouvir a música, coloca o CD não usa mais, né? Mas coloca para tocar no carro, ele vai ouvir e já vai também lembrar dos momentos de prazer que você está tendo. Isso vai ser bom para você e para ele, tá? Outra coisa que ativa a sua mente safada, que serve de gatilho, gente. Isso tudo eu estou ensinando gatilhos que vão despertar sua mente, vai despertar sua memória sexual e mandar recado para o corpo para você pedir sexo. Tipo, quer sexo? Quero sexo. Esse cheiro aí me faz querer sexo. Essa música me faz querer sexo. Essa atitude me faz querer sexo. Então, mais uma coisa que vai despertar como gatilho. Você vai olhar nos olhos na hora do sexo. Com uma cara muito safada. Isso eu tô falando para homem e para mulher. Para quem você quer ter conexão. Principalmente no seu casamento. Porque quem está casado há mais tempo aí é que está mais precisando de se reconectar. Então, olhe nos olhos na hora do sexo. Aquele olhar profundo. Aquele olhar 43. Mas não é meio de lado, não. É olhar profundo, direto. Olha nos olhos do seu par, com uma cara de desejo, com uma cara de quem está sentindo
se sentindo bem de estar ali. Ele vai te devolver o mesmo olhar, na mesma intensidade. E isso vai servir como gatilho para vocês na convivência. Em algum momento que vocês estiverem com um momento ali de sacanagemzinha, de malícia, aquelas brincadeirinhas gostosas, uma troca de olhar mais profundo vai te despertar para esses momentos intensos que vocês estão vivendo. Isso são gatilhos mentais. Gatilhos mentais ajudam o seu cérebro a mandar recado para o seu corpo e fazer você ficar desejosa, porque é isso que a gente quer, né? Se é mulher que está me ouvindo, eu sei que você quer se sentir mais desejosa. Eu sei que tudo na vida faz com que a gente não queira fazer sexo. Tudo contribui para que a gente não tenha vontade, para que a gente não tenha prazer, tudo contribui por causa da carga que a gente abraça. Mas é isso que eu quero mudar. Então, um beijo para vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero curtida, quero comentário, quero tudo que eu tenho direito. Comentário, quero que você compartilhe com as pessoas que você conhece, quero que você salva para assistir mais tarde. Então, fica atenta aí. Um beijo para vocês e muito obrigada por quem esteve aqui comigo.